Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Glacielma Borges. Hoje trabalharei a disciplina de Língua Portuguesa 1, de modo a revisar os conteúdos da nossa avaliação para que vocês obtenham um bom resultado na avaliação de vocês, certo? Então, hoje nós iremos trabalhar com o tema derivação e composição. Só relembrando, que esse conteúdo nós vimos durante o nosso mês de estudos e aqui nós só iremos reforçar. Relembrando, derivação e composição fazem parte dos processos de formação das palavras, Como que elas se organizam, como que elas se originam e se associam para trazer novos sentidos às palavras que surgem, ok? Então, nesse sentido, nós iremos rever o que é derivação, primeiramente, logo em seguida a composição e, para finalizar, nós iremos observar algumas questões pertinentes, referentes a esses conteúdos. Bem, a derivação é o processo pelo qual palavras novas, ou seja, as palavras derivadas, que surgem de outras que já existem, são formadas a partir de outras que já existem. Nesse caso, as palavras que já existem anteriormente são chamadas palavras primitivas, ou palavras primeiras, aquelas que vêm primeiramente, que vêm inicialmente, ok? Podem ocorrer das seguintes maneiras. Temos 6 tipos de derivação. Primeiramente, a derivação prefixal, que eu associo um prefixo à palavra primitiva. Nesse caso é prefixo porque vem antes do radical, antes da parte principal dessa palavra primitiva. E aí eu trouxe o exemplo da palavra infeliz, certo? Quem é a palavra primitiva? Feliz. Como eu associei um termo anterior a esse radical, eu chamo de derivação prefixal. 2, temos a sufixal, que diferentemente da anterior, esse elemento acrescentado vem após o radical, após a palavra primitiva. Portanto, felizmente, faz parte do processo de derivação sufixal. Terceiro, derivação parassintética. Eu tenho um radical e uma palavra primitiva, acrescento um termo anterior a essa palavra e um termo posterior, ou seja, eu venho com um termo antes e outro depois. Só que, por exemplo, se eu excluo ou o prefixo ou o sufixo, a palavra fica sem sentido. Só observar. Se eu tiro aqui o em, fica a palavra gordativo. Essa palavra não existe na língua portuguesa, portanto, nesse caso, se encaixa a derivação parassintética. Da mesma maneira, se eu retirar o sufixo tivo, ok? Então, se eu tirar ou o prefixo ou o sufixo e a palavra ficar sem sentido, eu chamo de derivação parassintética. Já na derivação prefixal e sufixal, nós temos um radical e também uma palavra primitiva aqui, na cor amarela, e eu acrescento também um prefixo antes e um sufixo depois. Só que qual é a diferença dessa derivação para a derivação anterior, a parassintética? Por quê? Se eu retirar, por exemplo, o prefixo, tenho a palavra felizmente, ok? E se eu tirar o sufixo, fico com a palavra infeliz. Observe que, de uma maneira ou de outra, eu crio uma palavra que faz sentido na língua portuguesa, certo? Então, por isso a derivação prefixal e sufixal, porque eu acrescentei simultaneamente um prefixo e um sufixo e permaneceu-se o sentido da palavra, certo? No caso da parassintética, se eu excluir um ou outro, a palavra fica sem sentido, ok? Quinta questão, quinta situação. Temos a derivação regressiva. No caso da derivação regressiva, eu tenho algumas palavras que normalmente elas são verbos, certo? Fazem parte da classe gramatical chamada verbos. E aí eu transponho, ou seja, eu mudo essa classe gramatical de verbos para um substantivo. Observem aqui,
Geralmente, canto, né, é a primeira pessoa do presente do indicativo do verbo cantar, certo? Só que aqui, como eu acrescentei um artigo anterior à palavra, eu transformo o verbo cantar em um substantivo. Então, o canto é um substantivo. Luta também é verbo, só que quando eu acrescento aqui o artigo, eu transformo essa palavra em substantivo, certo? Então, essa transposição de verbo para substantivo eu chamo de derivação regressiva. Já na sexta situação, eu tenho a derivação imprópria, né? Que é quando eu mudo uma palavra de determinada classe gramatical para outra. Observem aqui. Quando eu chamo alguém de mulher-aranha, né? Eu quero dizer que é uma mulher elástica, assim como o Homem-Aranha, também aquele personagem, né, do desenho animado. Aranha, normalmente, é um substantivo, né, que nomeia aquele inseto. A aranha, se é nome, é substantivo. Só que nesse caso aqui, eu trouxe aranha como uma característica da mulher, portanto, um adjetivo. Nesse caso, eu transformei, né, eu mudei a classe gramatical de aranha, que normalmente é um substantivo, para adjetivo. Por isso eu chamo de derivação imprópria, certo? Esses são os 6 tipos de derivação, só relembrando. Rapidamente, vamos passar para a composição, certo? Na derivação, nós só temos um radical, ok? Só uma palavra primitiva aqui, sempre uma palavra primitiva, né? No caso da composição, né, eu vou compor, eu vou associar 2 radicais ou mais e transformar esses radicais em uma nova palavra. Então, composição, processo em que ocorre a junção de 2 ou mais radicais, são 2 tipos de composição: a justaposição e a aglutinação. No caso da justaposição, é quando não ocorre alteração fonética no momento que eu associo essas 2 palavras. O que é alteração fonética? É quando eu não altero o som das palavras originais. Exemplo, tenho a palavra sexta e tenho a palavra feira. Quando associo as 2, permanece o mesmo som e a mesma escrita, ok? Portanto, composição por justaposição. Assim como beija-flor, pé de moleque, também são palavras novas, surgidas a partir de outras que já existem, só que não se alteram o som. Girassol, passatempo, também são palavras, nesse caso, que não possuem o hífen, mas também são 2 palavras diferentes que associadas trazem uma nova palavra. Também, apesar, você observa que dobrou aqui o S, né? Mas o som permanece das palavras originais, ok? Então, justaposição. Já na aglutinação, é quando ocorre a alteração fonética com a perda de elementos. Exemplo, se eu tenho a palavra perna, mas a palavra alta, surge a palavra pernalta, certo? Nesse caso, eu retirei um dos elementos sonoros de uma das 2, né? Tem o A aqui e o A no início. Nesse caso, um dos 2 irão se perder. Exemplo clássico também que nós damos sempre é a palavra planalto. Temos a junção da palavra plano mais a palavra alto. E aí, na transposição, na composição, eu retiro o som do O da palavra plano e fica só planalto. Portanto, composição por aglutinação. E aí eu trouxe os seguintes exemplos. O girassol da vida e o passatempo do tempo que passa não brincam nos lagos da lua. Respectivamente, nós temos a palavra girassol, que já trabalhamos com esse exemplo, e a palavra passatempo. Aqui observa-se uma composição, concordam? São 2 palavras diferentes, 2 radicais, portanto, que eu junto e transformo em uma palavra nova. Nesse caso, não houve alteração sonora, não houve alteração fonética, portanto, faz parte do processo de composição por justaposição. Olha aqui, letra C é a alternativa correta.
São dois elementos, né, girassol e passatempo, formados por justaposição. Segunda questão, vou-me embora para Passárgada, né, um verso de Manuel Bandeira, bem conhecido. Temos a palavra embora, que é a junção de em mais boa mais hora. Então, observa-se um processo de composição. Nesse caso, é um processo de formação de palavras que chamamos de, já elimina-se aqui derivação, derivação e derivação na letra E. Então, só sobrou C e D, ok? Será que é justaposição ou aglutinação? Houve alteração fonética, perdeu-se algum som das palavras originais. Vamos lá. O em permaneceu, o boa, olha só, o som do A foi retirado, certo? Então, só tem bó. E ora, também foi eliminado o O, ok? Portanto, embora é um processo de composição, nesse caso por aglutinação, porque houve perda de som, perda fonética, certo? Terceira, identifique os prefixos usados nas seguintes palavras formadas por derivação prefixal, né? Já está dizendo que é prefixal. Qual é a prefixal? Aquela em que o termo vem antes do radical para transformar em uma nova palavra. Olha aqui, ó. Em desumano, o prefixo é des. Em infeliz, prefixo in. Bicampeão, né? A palavra primitiva é campeão, portanto, o prefixo é bi. Suprassumo, temos o sumo, que é a palavra primitiva, e o supra, que é um prefixo. Todos esses prefixos carregados de significado próprio, ok? Antebraço, né? Vem antes do braço, portanto, aqui é o prefixo. Super-homem. Tem a palavra primitiva, que é o homem, e o termo prefixal aqui, né, que é o prefixo super. Na quarta questão, a palavra orgulhoso é formado por derivação. E que tipo de derivação é essa, né? Qual dessas opções é a derivação de orgulhoso? Primeiro, nós identificamos a palavra primitiva, né, que é a parte onde possui o radical. Então, a palavra primitiva, né, aquela palavra que vem primeiro, é orgulho, ok? E o que foi que eu acrescentei à palavra orgulho? Eu acrescentei a esse radical que vem até o H, certo? O sufixo oso. Por que é sufixo? Porque vem após o radical. Portanto, essa palavra é formada pelo processo de derivação sufixal, certo? Então, com essa questão, nós finalizamos a nossa revisão acerca da derivação e da composição. Boa sorte na avaliação de vocês e nós nos vemos na próxima aula. Até lá!